Aumenta o som, Pacheco! Começou a semana! Segundo! Alex Miller! Nosso Tetra Miller! E você, que não está mais no mundo da lua, está aqui, ligadinho no Gazeta Esportiva para conferir a repercussão da primeira rodada do Brasileirão. Repórter José Paes vai falar pra gente como que estão os bastidores do Palmeiras depois do empate na estreia contra o Botafogo. Olha ele lá! Olha, Zé! Tem também o jogo do Corinthians contra o Bahia com o Timão de olho ainda no início na Sul-Americana. Como é que será que vai ser essa competição, hein? E no Santos, a gente fala da bronca do presidente Marcelo Teixeira depois da derrota. E o São Paulo vive com a pressão sobre o técnico Luiz Ubeldia. Tudo isso e muito mais, bora pra cauda do cometa depois dessas dicas. Turma, a gente está de volta. O Santos perdeu de virada para o Vasco ontem e deixou o presidente Marcelo Teixeira na bronca. Fica de olho. Pela primeira rodada do Brasileirão, o Peixe foi a São Januário enfrentar o Vasco e terminou cozido no Caldeirão Cruzmaltino. E ó que o Santos abriu o placar cedo, quando o Tiquinho Soares aproveitou o erro do Paulinho e deixou o Barreal cara a cara com o Léo Jardim, 1-0 para o Santos. O Vasco só foi reagir no segundo tempo. Depois de uma pane na zaga do Peixe, o Portuga Nuno Moreira ficou sozinho para empatar, 1-1. O Santos queria a vitória de todo jeito, mas o Guilherme e o Barreal pararam no Léo Jardim. E se liga porque tem defesa que vale como golaço, viu? Tipo essa daí, ó, do Brasão, no cabeceio do sempre perigoso Verrete, milagre da Muralha Santista. Mas não tem muralha que segure quando a zaga não ajuda e depois de uma linha de impedimento toda errada, o Verrete teve a segunda oportunidade para marcar e o homem nunca erra duas vezes. Caixa do Pirata para definir a vitória do Vascão por 2-1, vitória que na opinião do presidente do Santos foi uma zebra, confere aí. Mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol, não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1-1, né? Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis, né? São coisas assim impressionantes para um time que treina, toma os gols de cabeça. Bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. O Santos não poderia sair do Rio sem os 3 pontos, não justificando questão física, ausência de jogadores. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair com 3 pontos. Ixi, tava bravo, hein, Alex? Eu acho que ele adotou um tom um pouco mais acima do que o normal para falar de um jogo como esse. Tá certo que o Santos teve chance de ganhar o jogo, saiu na frente, no segundo tempo com 2 falhas da defesa, o Gil então, que ele ficou dentro do gol como se fosse um segundo goleiro e deixou o jogador do Vasco cabecear sozinho, mas eu senti assim, que o presidente Marcelo Teixeira carregou a tinta um pouco demais. Não sei se é já para preparar a cama do Caixinha, visando um outro treinador, mas a pressão, o próprio presidente colocou num nível bem maior a partir de agora para o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Caixinha no Santos. Isso aí, vamos ver. Olha, Michele, Xará, o que eu penso é o seguinte, eu acho que ele, como presidente, ele tem o direito de falar o que ele quiser. O time do Vasco é um time muito fraco, muito ruim, né? O Santos saiu na frente e no segundo tempo não conseguiu ter a mesma consistência do primeiro tempo. E levou 2 gols bobo mesmo, como disse o presidente. 2 gols de boleira, todo mundo sabe que o Vegete, o forte dele é o cabeceio, né? Então a defesa vacilou e o Santos perdeu uma partida mole, Michele.
não pode bobear, né? E o Marcelo Teixeira tem feito muito por esse time, tem investido muito. Acho que aí ele fala, pô, tô fazendo tanto e vocês têm que fazer a parte de vocês. Um dos poucos clubes com salário em dia. Pois é. E o Palmeiras não começou bem o Brasileirão, não. Ontem, no Allianz Parque, o Verdão só empatou com o Botafogo. Vamos assistir a reportagem do José Paes. O Palmeiras estreou no Brasileirão desse ano, mas a derrota para o Corinthians na final do Campeonato Paulista ainda tá dando o que falar entre alguns palmeirenses. Você acha que essa perda do Campeonato Paulista foi uma coisa isolada ou precisa de uma reformulação? Tem que alguém chegar? Como é que você analisa? Olha, eu acho que em termos de elenco está bem montado, a diretoria procurou reforços de nível, né? Alguns não estrearam ainda, como é o Paulinho, o caso dele. Mas eu acho que precisa sim o time pegar mais ritmo, mais força, mais intensidade. Tá faltando agora o Abel encaixar esse time, a forma de jogar, com a chegada do Vitor Roque. O torcedor pediu, a Leila hoje contratou, trouxe jogador renomado para o nosso clube. Eu acho que creio que 10 rodadas aí do Brasileirão a gente já está entrosado e vamos para o Mundial e Paulistinha deixa com eles, nós que é Libertadores. Parece que agora ir à final e perder a final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. Pela primeira vez desde que o professor Abel Ferreira chegou aqui no Brasil, que o Palmeiras não é o atual campeão de nenhum campeonato. Por isso, para voltar ao caminho das vitórias, que o Verdão encarava essa partida diante do Botafogo como uma grande virada de chave. Com o time considerado ideal em campo e com a estreia do volante Lucas Evangelista logo como titular, o Palmeiras viu o Fogão ter a primeira chance de gol nesse chute do Igor Jesus que o Everton quase entregou. Quando o próprio Igor Jesus tentou de novo sozinho, foi justamente o Everton quem apareceu para salvar. Aliás, chance para o Botafogo e o Everton salvando foram duas coisas que não faltaram não no primeiro tempo no Allianz Parque. Pelo lado do Palmeiras, o Vitor Roque aproveitou o cruzamento pelo alto, mas cabeceou para fora. Só que a melhor oportunidade de fato do Verdão no jogo veio com o Flaco Lopes. O argentino tinha acabado de entrar na vaga exatamente do Vitor e parou no goleiro John. Final 0-0 no Allianz Parque. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você, não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. A função do treinador é sempre te levar até a última parte do campo. E a gente tem chegado lá. Depois é decisões, são tomadas de decisões que a gente tem que tomar, que a gente toma, que às vezes tem dia que vai bem, tem dia que vai mal, e isso faz parte do futebol. A gente tem um Estevão que é um driblador que chama a atenção pelos seus dribles. Né? Ele é um cara que é diferenciado nisso e a gente está feliz por ter ele na nossa equipe. Vocês viram eles a cantar, somos campeões, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram-os a cantar, os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Vocês concordam com o Abel Ferreira? Vou começar pelo Miller aí. O que acontece com o Palmeiras? Palmeirense, você viu falando? Ai, que saudade do Palmeiras quando jogava com vontade. Olha, Michele, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras já não é o mesmo time de 2, 3 anos atrás, né? Até porque perdeu muitos jogadores decisivos, em especial Dudu e Rony. Acredito que deu uma queda no time de rendimento técnico, né? Acho que é a pior fase do Abel desde quando ele chegou no Palmeiras, até porque a gente nem fala de resultado, né, Xará? A gente fala de desempenho. Acho que o desempenho do time do Palmeiras, já desde o ano passado, está muito abaixo do grande Palmeiras que conquistou muitos títulos, né? Quando o Abel chegou. Então acredito, Michele, que o Palmeiras precisa, né? Não precisa, não de reforços. O Palmeiras precisa, esse elenco aí, a começar pelo treinador, a superar as suas limitações e aquilo que fazia de melhor
no passado, tem que voltar a fazer no presente. O Palmeiras, hoje, não é um time a ser batido. É um time que está em um abatimento muito grande, dentro de casa. Empatar com o Botafogo, todo desfigurado, então acredito que é mais um reflexo, né, Xará? Mais um reflexo da má fase que passa o Palmeiras desde o ano passado. Má fase que passa o Palmeiras, começando pelo treinador, que coloca em campo, porque o que a gente vê hoje no Palmeiras é o resultado final, é o que ele apresenta em campo. Como ninguém mais tem acesso aos treinos, a gente não sabe o que ele faz no dia a dia, sempre depois de uma data FIFA, o Palmeiras volta a jogar e joga mal. Isso foi em quase todas as vezes que houve um tempo para treinamento. Dessa vez não houve tempo hábil para treinar, mas isso já vem se apresentando há muitos jogos. O Palmeiras ano passado não teve um grande jogo, aquela exibição, sabe, aquele jogo que encantou. Foi tudo aos trancos e barrancos, foi ganhando porque os adversários não eram melhores tecnicamente do que o Palmeiras. Então, na individualidade, o Palmeiras muitas vezes resolvia o jogo, bola parada, o Estevão, né? Mas agora nem o Estevão está funcionando. E a gente não vê mais em campo aquelas jogadas ensaiadas que antes existiam. Hoje em dia, o que é? Joga a bola para o Estevão, ou dá chutão, ou faz chuveirinho. Quando o Abel fala que 80% dos gols são de cruzamentos, mas são de jogadas que são elaboradas, que são bem feitas, tem ultrapassagem do lateral, tem penetração do meia que faz o facão, entra na área, recebe, cruza. O Palmeiras não faz jogada para cruzar. O Palmeiras cruza a esmo. O Piquerez cruzou 200 bolas, todas na cabeça dos adversários. Volta muito também, às vezes, a bola. Não, o Facundo, que custou, sabe quanto? 12 milhões de dólares. Uma das negociações mais caras da história. O Palmeiras gastou 12 milhões de dólares num jogador caranguejo. Ele pega a bola e vai para trás. Pega a bola e vai para trás. Pega a bola e vai para trás. Seja empresário dele. Gente, bom o Giai custou 7 milhões e meio de dólares. E não joga. Não joga e quando joga, não joga. Porque não faz nada e cruza tudo errado. Então, assim, o Palmeiras vive hoje, nós estamos diante da maior crise técnica do Palmeiras desde a chegada do Abel Ferreira. E outra coisa, né, Xará, Michele? O treinador também, o Abel, ele tem que ter, e não tem, ele tem que ter humildade em reconhecer que não está bem. Todo mundo passa por uma fase ruim. Ué, mas ele vai falar, mas eu não cheguei na final do Paulista? Não, então, ele está justificando isso. Mas chegar numa final e não ganhar, a gente fala, né, vice e último, é a mesma coisa. Então, Michele, eu acredito que ele não tem humildade para reconhecer que está mal. Eu acredito que ele está fazendo de tudo, a começar pelas palavras dele mesmo. Ele está fazendo de tudo para ser mandado embora pela Leila, porque ele mesmo já não aguenta mais ficar aqui. Já teve um desgaste, aquele desgaste que você comenta, ele né? Ele mesmo não quer mais ficar. Então, pelas suas declarações, Michele, dá para perceber que ele quer, depois do Mundial, principalmente, vazar. Bom, vai ser uma grande vitrine para ele, acho, esse Mundial, né? Se fizer um bom trabalho, né? Você falou a senha aí. Se der vexame, não vai ficar legal, não. Logo aí não, Eu acredito que não passa da primeira fase. Bom, o final de semana foi agitado no Palmeiras. Além do empate, teve protesto também da principal organizada do clube. E o José Paes vai atualizar tudo pra gente. Boa noite, Zé. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva nessa segunda-feira. Meu Deus, os bastidores, o clima tá fervendo lá pros lados do Palmeiras. Primeiro, se você me permite, eu queria colocar aí na tela uma declaração, uma postagem do ex-goleiro Marcos. O São Marcos, campeão da Libertadores em 99 com o Palmeiras, também campeão do mundo com a nossa seleção em 2002, porque ele deu uma cutucada no Abel Ferreira, exatamente depois dessa coletiva quente aí do Abel, pós-empate do Verdão em 0-0 com o Botafogo. Coloca na tela aí, por gentileza, diretor. Abre aspas, então, para o Marcos. Vou ler aqui um trechinho dessa nota. Olha o que disse o ex-goleiro. Rapaz, será que está cavando a saída? Está sem paciência, estúpido? Deveria usar a coletiva para explicar suas dificuldades. Ele está arrumando desculpas aonde não tem.
hoje o Marcos também foi para as redes sociais para meio que pedir desculpas em relação a esse post, a esse comentário que ele fez lá na internet. Então vamos com a segunda tela aí, diretor, por gentileza, o Marcos hoje. Abre aspas. Só para avisar aí, não sou da turma que acha que o ciclo do Abel Ferreira se encerrou, ainda acredito no seu trabalho. Ele já nos deu provas de que tem grande capacidade de mudar rumos. Agora é a hora pro cabeça fria e coração quente, pôr a bola das nossas vaidades no chão e voltarmos para o todos. Somos um, fecha aspas, pro Marcos. Ontem, antes do jogo entre Palmeiras e Botafogo, a Mancha Verde, a principal torcida organizada do Verdão, foi para as redes sociais para criticar o Abel e também a presidente Leila. Vamos colocar primeiro aí o trechinho, a crítica em relação ao treinador, ao Abel, na tela para vocês acompanharem comigo. Olha só, abre aspas, vou ler só um trechinho também dessa nota que foi grande, foi extensa da Mancha Verde. Lembre-se, Abel, nem o maior treinador da nossa história é maior do que a nossa história. O Palmeiras não começou com você. A torcida não precisa de lições de como torcer. Se não está feliz, peça para sair. E sobre a Leila Pereira, nessa mesma nota, a Mancha Verde disse o seguinte, abre aspas aí, diretor, para Leila. Cada vez que você fala, desrespeita a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Na sexta-feira eu estive aqui nesse mesmo Pacaembu onde eu estou agora para a festa, para a premiação dos melhores do Campeonato Paulista agora em 2025. A presidente Leila Pereira estava aqui, esteve presente representando a Sociedade Esportiva Palmeiras e foi questionada sobre dois assuntos. Primeiro, sobre aquela imagem em que ela aparece dando um sorriso ao lado da taça de vice-campeão paulista, está ali na imagem ela e o Rafael Veiga, e ela está sorrindo com a taça de vice-campeão. Também foi questionada sobre um outro tema, sobre a conversa que ela teve com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, antes do jogo. Nessa conversa de bastidor ali, antes do jogo, no gramado da Neoquímica Arena, a presidente Leila disse para o Augusto que o Corinthians sempre vencia o Palmeiras na Neoquímica Arena. E ela falou sobre esses dois temas aqui no Pacaembu e a gente vai conferir agora. Pode rodar aí, diretor. Com relação à conversa que eu estava tendo com o Augusto, aquilo foi uma invasão de privacidade. Que eu não estava dando entrevista, foi uma conversa amigável que eu estava tendo com o presidente do Corinthians, que é meu amigo, que nos recebe sempre muito bem na Neoquímica. E eu estava conversando com ele, foi uma brincadeira, e todo mundo sabe que foi uma brincadeira. Ah, o meu sorriso. Gente, vocês queriam o quê? Que eu estivesse chorando? Sabe? Eu vou falar com toda sinceridade para vocês. Eu nunca fico triste em resultado de jogo. É um jogo, tá? Eu fico decepcionada, eu fico brava, ou às vezes as duas coisas. Como é que eu vou me lamentar se a culpa não foi o Corinthians? Nós perdemos, entendeu? Na nossa casa e não conseguimos reverter, não é? Então, num flash, não é, que me pegaram, eu não estava também sorridente, não é? Aquela lá era a Leila Pereira. Tá? Eu sou a presidente do Palmeiras, eu tenho a minha personalidade, eu não vou mudar a minha personalidade porque alguns torcedores acham que eu devo mudar e eu acho ridículo determinados torcedores que querem se mostrar mais palmeirenses do que outros, tá? Tá, então, Leila Pereira aqui no Gazeta Esportiva, são muitas as camadas a serem comentadas, viu, minha amiga Michele? Então, eu devolvo para vocês poderem comentar tudo direitinho aí nos nossos estúdios, tá bom? Sigo aqui no Pacaembu, daqui a pouco eu volto com mais Palmeiras aqui no programa, tá bom? E aí, Alex Miller, o que você achou? Bom, o Abel, a Leila, então, tanta coisa para falar. Eu até falei ontem de uma maneira bem incisiva no Mesa Redonda, aliás, viralizou tanto que chegou em todos os lugares, mais de 130 mil visualizações só nessas primeiras horas aí desse vídeo aí, desse corte, porque isso pegou muito em cheio a torcida do Palmeiras, né? O Abel, em vez de se preocupar em arrumar o time, que tá uma porcaria dentro de campo, ele fica dando desculpas e fica querendo ensinar os outros a fazerem coisas que não tem a ver com ele. Ele tem que tratar de arrumar o time do Palmeiras. A torcida que homenageou o Abel 200 mil vezes, fez aquele mosaico maravilhoso com as caravelas, uma homenagem emocionante. O Abel sempre fala que ele se emocionou muito. Agora ele vem e começa a espetar a torcida, falando que ó, a torcida do Botafogo gritou campeão, em 2 anos os palmeirenses não gritaram, mas fizeram muitas homenagens, defenderam o Abel de muitas coisas, inclusive muitas coisas justas, que ele tinha que ser defendido mesmo, e a torcida defendeu. Mas agora ele quer ensinar a torcida a torcer, ele quer ensinar os repórteres a fazerem perguntas, ele acha que pode chegar e mudar o mundo aqui.
O Brasil tem a sua cultura, o futebol brasileiro tem a sua história, o brasileiro é diferente do europeu, do português, né, inclusive, porque está na Europa, torce diferente, tem um outro tipo de formato de arquibancada, é diferente, Abel. Não adianta você querer inventar moda e fazer os torcedores torcerem do jeito que você acha certo. Deixa a torcida torcer lá, que ela faz muito bem o papel dela. E se ela hoje não está tão exaltada como você gostaria, é reflexo só do que está acontecendo no campo, ou o que não está acontecendo no campo, porque o Palmeiras não está jogando nada já faz tempo. E a Leila? E a Leila? Aí... é melhor... Deixa o Miller falar. Eu prefiro que o Miller fale, deixa porque o Miller falar. Eu não quero tirar a televisão do ar. Fala aí, Miller. Vai, Miller, você. Olha, Michele, eu sou coerente com as minhas declarações. Eu não sou simpático com a Leila. Todo mundo sabe isso. Agora, quando ela fala que olha, se eu vou sorrir e ficar séria, quer dizer, é o meu jeito, o meu estilo, tá? Essas declarações, esse comportamento, é uma coisa dela, pessoal, ela tem que respeitar. Agora, ninguém invadiu a privacidade dela, até porque ela estava dentro do campo. E uma câmera na frente dela. Exatamente, então acho que não foi invasão de privacidade, uma coisa normal. Como ela falou que é tom de brincadeira, eu até concordo. Realmente ela brincou com Augusto. Exatamente. Foi um tom de brincadeira. Como eu te falei, Michele, eu sou coerente. Ela brincou com Augusto Melo e as pessoas levaram por um outro lado. Eu não levei. Então eu acredito que essas declarações dela ali, eu não discordo do que ela falou. Agora, as outras sim, e não preciso... E o sorriso na foto? Com taça de vice-campeão. O Veiga quase chorando e ela... Mas veja bem... Mas ela é dirigente, então, exatamente, Xará, eu não consigo ver uma ironia dela. Não foi ironia. Foi uma coisa descabida. Não é que ela fez de propósito. Mas se ela estivesse chorando, seria normal? Não, mas é que ela não tem noção do que é futebol. Ela foi receber a taça, Alex. É espírito receber esportivo. A taça é uma coisa. Você pega a taça e vai embora. Não fica posando com a taça de vice-campeão na casa do Corinthians, o seu maior rival. Mas ela foi tirar uma foto com o Rafael Veiga. Pra quê? Ué, mas pediram pra tirar. E depois o Abel levou todo mundo lá. Aí depois o Abel... o time... Aí outra coisa, o Abel trouxe todo mundo... Bom... Coisa que ninguém faz. Tá bom. Vamos falar do Corinthians? É melhor mesmo. Corinthians poupou os principais titulares na estreia do Brasileirão, empatou com o Bahia em Salvador. Tá na hora de conferir. Estreando no Brasileirão com o time quase todo reserva. Após o título paulista, o Corinthians foi a Salvador visitar o Bahia. E no duelo de campeões estaduais, foi o Bahia que criou a primeira chance. Lúcio Rodrigues, para a defesaça do Matheus Donelli. O Corinthians tentou responder com Yuri Alberto, o único titular do timão em campo. Mas quem chegou de forma definitiva foi o dono da casa. No estourar do cronômetro do primeiro tempo, o Luciano Juba fez bela jogada, carregou e colocou na cabeça do Gilberto. Sem chance para Donelli, 1-0 tricolor da Boa Terra. No segundo tempo, o goleirão corintiano teve de trabalhar de novo. Olha essa defesa dele na finalização do Lúcio. Mas uma porta da esperança iria se abrir para o timão. Everton Ribeiro pegou o Thales Magno por trás. Tomou o segundo amarelo. Corinthians com um jogador a mais em campo aos 6 minutos da segunda etapa. E com essa vantagem, o timão foi para cima. O Thales Magno recebeu na frente e tocou a bola para o meio. Ela passou pelo Héctor Hernández e caiu no pezinho do Romero, que fez esse golaço. Pena que não valeu nada, porque o VAR viu o impedimento do Thales no início da jogada. E aí, tava ou não? Isso não desanimou o Corinthians. 11 minutinhos depois, o Breno Bidon cruzou com precisão na cabeça do Héctor Hernández. Aleluia! Fez o primeiro dele com a camisa alvinegra. 1-1. O próprio Bidon teve a bola do jogo. O meia chapou, mas ela foi um pouquinho longe. Poderia ter optado pelo Romero, do lado esquerdo, livrinho da Silva. Deveria ter tocado. Apesar de uma chance aqui e outra ali, ficou por isso mesmo. Final, empate e um golzinho para cada lado. Acho que foi uma das mais difíceis que a gente le tocou viver, porque agradecer ao grupo porque era muito difícil. Tuvimos solo un táctico para que tampoco fue de gran intensidad.
Acho que por eso también nos costó el primer tiempo también, que ellos por ahí fueron un poco superiores ainda sin no tener tanta llegada. La verdad que es muy difícil porque ficamos hasta tarde, hicimos todo lo que he errado antes de un juego tan importante. Entonces, pero feliz por el grupo que supo reaccionar. Ai, que bonitinhos os dois, juntinhos, pai e filho. Acho tão bonitinho. Depois vocês vão comentar sobre o jogo do Corinthians, esse empate. E aí o Coringão, Alex? O Corinthians vive hoje um momento mágico, né? Porque saiu da fila, sendo campeão em cima do seu rival. E tá dando tudo certo, né? Até, você viu que legal a declaração do Emiliano? Ah, fofo. Ele falando que fez tudo errado, tudo que não se deve fazer para preparar um time para jogar um jogo importante foi feito, porque não dava para fazer diferente, né? Por conta do calendário. Por causa do calendário, foi campeão na quinta, os jogadores comemoraram, extravasaram e com razão. Então ele falou que a preparação praticamente não existiu para esse jogo. Aí vai com o time completamente reserva contra um Bahia que tem arrebentado os seus adversários na Fonte Nova. O Bahia está muito bem esse ano nas mãos do Rogério Ceni. O empate foi um bom resultado. Foi sensacional. Né? O Bahia saiu na frente e o Corinthians, mesmo reserva, foi para cima, fez um golaço que foi anulado por causa de milímetros de impedimento, né? E depois empatou o jogo, poderia até ter feito o segundo gol. Então o Corinthians vive realmente um grande momento. E aí aqueles que ficam querendo derrubar o Ramon Dias, acho que eles vão ter que esperar mais um pouquinho. Tem que engolir o Ramon Dias. É. Outra coisa, né, Michele, é o dilema do calendário, do tempo, né? O São Paulo e Palmeiras ficaram o quê? 3 semanas para estrear no Campeonato Brasileiro. 3 Isso é complicado, Isso, e nós vimos o que aconteceu. Desempenho 0. O Corinthians, como o Emiliano disse, não teve tempo para treinar, nem para preparar o time. E conseguiu um excelente resultado na Bahia, diante do Bahia, que vem forte para esse ano. Então acredito que, para o jogador, eu sempre falo, Michele, quanto mais jogar, melhor. O Palmeiras ainda se desgastou porque jogou na quinta também. Não, o Palmeiras então, toda vez que e foi com os titulares, sem treinar, e foi com os titulares jogar, ontem, né? Então o Palmeiras foi desgastado ontem também. Mas o Corinthians, meu Deus, o Corinthians está... Se o Ramon Dias colocar em campo o time C do Corinthians, ganha de qualquer um. É a fase. Boa noite de agora vai para o Alexandre Silvestre, que está na nossa redação de esporte. Silver, chega mais aqui e conta para a fiel torcida como é que tá o Garro e como é que tá o Yuri Alberto. Tudo bem, Michele? Situações que preocupam o Corinthians. O Yuri Alberto nem tanto. Antes de mais nada, boa noite aos amigos, às amigas, inimigos e simpatizantes. O Yuri Alberto, dos titulares, foi o único que jogou ontem na Bahia, na estreia do Coringão no Campeonato Brasileiro. Obviamente, devido à festa aí da final do Campeonato Paulista, tal, jogadores muito desgastados. O Yuri foi pro pau, Michele, só que ele aguentou 45 minutos, saiu no intervalo sentindo dores no ombro, no tornozelo. São probleminhas que ele vem administrando, não deu para retornar. A comissão técnica entendeu ser melhor preservá-lo nesse momento. As notícias da reapresentação são boas, as coisas que eu apurei hoje no Corinthians é que o Yuri Alberto participou normalmente do treino regenerativo, que é um treino leve. Amanhã tem o trabalho tático para a estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana, quarta-feira, 19 horas, contra o Huracán da Argentina, na Neoquímica Arena. Aparentemente, Yuri Alberto não é problema para esse jogo. Quem fica de fora... Foi assim já na estreia do Campeonato Brasileiro e será assim pelos próximos jogos, é o Rodrigo Garro. Esse aí tá com um problema grave, crônico no joelho, um problema que vem desde o ano passado. Ele tem jogado à base de infiltração, no sacrifício, tá com o joelho inchado, dolorido, cheio de furo de injeção. E chegaram à conclusão, Garro, Corinthians, que ele precisa dar um tempo agora. E esse tempo será dado até para evitar uma possível cirurgia no joelho do Garro. É um problema crônico que dá para tratar de uma maneira conservadora, mas precisa tirar um pouquinho o pé do acelerador. E é o que o Garro vai fazer pelas próximas rodadas, aí, pelos próximos jogos, sem prazo para voltar. Essa é a situação de momento desse Corinthians, que já está pensando na Copa Sul-Americana, e eu falo dela daqui a pouquinho, junto com a família Dias. Muito bem, Alexandre Silvestre. Fala, Miller. O quê?
O que você acha de toda essa situação do Corinthians, a ausência do Garro, do Yuri Alberto também? O Yuri Alberto não tem problema. O Yuri Alberto é aquela dorzinha de pancada de jogo, tá? Mas se recupera. Não preocupa? Não se preocupa. Se tiver que fazer uma infiltraçãozinha também faz. Exatamente. Né? A preocupação... Mas não faz bem. A preocupação é o Garro, né? O Garro, se não tomar cuidado, pode sofrer cirurgia. É joelho, né? Joelho é o coração do atleta, como diz na gíria, né? Então, acredito que o Ramon, a comissão técnica, está tendo um carinho, um cuidado especial para não chegar a esse ponto. Não estourar ele. Para não chegar a esse ponto. Mas já vem desde o ano passado com essa dor, então dificilmente, se ele jogar quarta e domingo, dificilmente ele vai aguentar. Mas não dá para ficar um pouquinho fora, porque como fazer a fisioterapia. Como começou a temporada, Michele, né, Xará? Começou desgastante e difícil, não tem tempo para recuperar. Ele pode ficar aqui 20, 30 dias parado, mas já ficou um tempo parado. Tanto é que ele não jogou a semifinal, né, Xará? É verdade. Perdão, a final contra o Palmeiras. Nem o primeiro jogo, nem o primeiro jogo da final. Exatamente, ele não jogou. Por quê? Porque o joelho dele está baleado, infelizmente, para a torcida do Corinthians, né? Que é um jogador titular importante. Mas o Corinthians está em lua de mel, o time está bem, né? Estreou com um bom resultado na Bahia e agora joga em casa. O Garro vai ficar fora um bom tempo, né? Ele não vai jogar por um bom tempo até que ele possa melhorar e voltar a jogar. Aí tem o Coronado, tem o Romero, aí o Ramon Dias, qualquer um que ele colocar lá vai dar resultado. Tá dando tudo certo pro Corinthians. Show! Agora é hora de bater um papo com a Marina Buffon no Teatro Banco Master. Boa noite, Má. 2 perguntas. O que está acontecendo por aí e o que você separou do São Paulo pra gente? Gente, Má, boa noite, tá escutando? Oi. Não, tá sem retorno. Oi. Michele, boa noite. Agora sim, tô escutando sim. Boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta segunda-feira. Tô num lugar diferente, né? O Ricardo Braga, o Orlando Campos, vou mostrar pra vocês aqui. Tô num evento da Mulheres do Brasil, do Grupo Mulheres do Brasil, que tá há mais de 10 anos aí fazendo grandes eventos voltado pra mulheres. E hoje, quem vai dar uma palestra aqui é a Tamara Klink. Olha só, o sobrenome vocês conhecem. Filha do Amir Klink, mas muito mais do que isso. Ela é uma grande velejadora, exploradora, e ela, por exemplo, foi a primeira mulher a passar o inverno ali no Ártico, na Groenlândia. Foram 8 meses, Michele, sozinha, viajando sozinha por ali no mar congelado do Ártico. Ela também foi uma das primeiras, a mais jovem aí brasileira da América Latina a cruzar o Atlântico da França até o Brasil. Enfim, eu já conversei com ela nos bastidores. Vamos preparar uma entrevista muito legal para vocês todos aí acompanharem essa história, que é contada em 4 livros muito legais. Mas isso eu prometo que eu vou preparar uma matéria super legal para vocês, tá? Agora falando um pouquinho de São Paulo, que você também me perguntou. Bom, São Paulo, primeira coisa, empatou no final de semana, perdeu o pênalti, isso sim, o Caleri acabou perdendo o pênalti contra o Sport, que acabou aumentando ainda mais a pressão sobre o São Paulo. Foram 20 dias aí de preparação para estrear nesse Campeonato Brasileiro. O time foi vaiado, Luciano foi substituído, não gostou muito, foi para o banco de reservas daquele jeito que a gente já está acostumado quando o jogador não gosta muito de ser substituído, enfim. O Subeldia, quando foi questionado sobre isso na coletiva, deu uma desconversada, disse que não tinha visto isso aí não, também falou que as vaias são normais e tudo mais, mas também deu uma desconversada. Lembrando, São Paulo teve 20 dias para se preparar para essa partida depois da semifinal do Campeonato Paulista, não apresentou grande evolução. O Subeldia foi muito questionado sobre a utilização da base, sobre por que não utilizou Rian Francisco por mais tempo. E a gente lembra, claro, que tanto o Lucas quanto o Oscar não estiveram em campo por problemas físicos. O Oscar, inclusive, não se sabe ainda se ele vai estar à disposição para a estreia da Libertadores. O Lucas já não vai estar. Agora, gente, a última pergunta da entrevista coletiva, que foi feita, inclusive, pelo nosso querido Thiago Salazar, foi sobre a sombra do Dorival. Afinal, a gente sabe que na última sexta-feira, Edinaldo Rodrigues confirmou, né, a demissão, o desligamento ali do Dorival Júnior da seleção brasileira. E aí o Subeldia foi questionado exatamente sobre isso, como trabalhar com essa pressão, sabendo que tem um Dorival por ali que pode chegar ao São Paulo ou não. Olha só. Subeldia, eu queria te perguntar sobre a pressão em cima do teu cargo. Por quê? A gente teve aqui, como os amigos colocaram, as vaias e entrevistando os torcedores, acompanhando as redes sociais, os jornalistas. Muito se fala sobre o Dorival Júnior estar livre no mercado, que isso traria pressão para o seu trabalho.
Você deve estar muito acostumado a esse tipo de situação no futebol, é comum, mas eu queria saber de que maneira que você recebe esse clima que está se construindo nos bastidores. No, el clima no es un tema de clima o no, es simplemente entender que estamos hablando de un técnico, de que salió de la selección de Brasil y que es muy querido aquí, entonces es normal las emociones que puedan aparecer de parte de un torcedor, pero yo tengo que hacer mi trabajo, o sea, hacer lo mejor posible y bueno. Tá, então, Zubeldia falando sobre essa sombra do Dorival, deixo para vocês comentarem e também comentarem sobre a renovação de contrato do goleiro Rafael e até o final deste ano foi prorrogada até o final de 2027 com a possibilidade de mais um ano de renovação ao bater metas. Volto com vocês. Obrigada, Amada. E aí, o Dorival, o presidente lá de São Paulo já fez comentários e tudo mais, boa relação. É uma sombra, Miller? Sem dúvida nenhuma. É? Opa! Você sabe muito bem que no Brasil o treinador vive de passado. Né? O Dorival conquistou a Copa do Brasil inédita para o São Paulo, que nunca tinha conquistado até Contra então. o Flamengo, né? Exatamente. Ele fez um excelente trabalho. Né? Excelente. Tanto excelente. que foi para a seleção. Exato. Excelente trabalho. Então, a sombra do Dorival tá muito, a cada dia fica mais forte diante do Zubeldia. O Zubeldia não tem nada a ver com isso, é claro. Só que o Zubeldia é um treinador limitado, já falei isso várias vezes aqui. Ele é limitado e ele está a uma derrota de cair. Próxima derrota ele cai. E aí, Alex? E o Zubeldia, que é experiente no futebol, ele sabe disso, né? Ele não é bobo, ele deve estar sentindo que em volta dele, aquele barulho de fritura, assim, sabe? Aquele pastelzinho. Quando começa a ferver o óleo. O óleo fervendo, aquele tacho, bota um pastelzinho de pizza ali, né? Aí, adoro, quinta-feira. Ele já está ouvindo, né? Ele já está ouvindo esse barulhinho lá em volta. E é evidente que o Dorival Júnior, que ainda contou com uma postagem tão simpática do presidente Casares. Nossa. Se ele não teve intenção nenhuma, foi uma postagem fora de contexto, de propósito. Se ele teve intenção, ele conseguiu atingir a intenção dele. Então, tá na cara, é uma questão de tempo, a pergunta não é se ele vai cair ou não, é quando ele vai cair. Então, o Miller falou aqui, o Xará falou que na próxima derrota ele cai. Vai jogar agora para Libertadores, fora de casa contra o time argentino, sem o seu principal jogador. Pega o Atlético no Mineirão. Então assim, o caminho do Zubeldia está pavimentado para pegar a ponte aérea para Buenos Aires. Sim, exatamente. E você acha bom isso, Miller? Ótimo. Acha ótimo? Tem que sair o Zubeldia e voltar o Dorival. Pode ir de malicuia, amor. Bom, o Brasileirão... antes da gente seguir, durante a pergunta do Salazar, a hora que o Salazar cita o Dorival, dá uma olhada no rosto do Zubeldia. Vamos dar uma olhadinha? Sorrisinho. Olha ali, ó. Olha lá, na hora que ele falou o nome do Dorival, ele deu um sorrisinho. Na hora que ele fala, ele dá esse sorrisinho. Esse sorriso, quando não mostra os dentes, é que a pessoa está um pouco desconfortável. Ô, Michele, eu fiz linguagem corporal. Michele, todo treinador, falei isso ontem no Mesa, todo treinador, não gosta. Nessa situação, ele se sente incomodado. Lógico. E o Zubeldia não é diferente, né? Tem jeito. É isso aí. Bom, o Brasileirão... Bom, vamos pro José Paes? José Paes vai voltar para a nossa conversa agora e vai explicar, por favor, Zé, o que mais que o Abel Ferreira falou ontem, hein? Teve mais polêmica? Não é possível. Opa, Michele, teve mais polêmica sim, porque tem gente que anda criticando muito o setor ofensivo do Palmeiras nesse começo agora de 2025. Eu lembro a vocês, amigos que estão acompanhando o nosso programa, que nos últimos 4 jogos o Palmeiras fez apenas um golzinho, e foi justamente contra o São Paulo, semifinal, jogo único do Campeonato Paulista, jogo que aconteceu lá no Allianz Parque. De lá pra cá nada, empatou 0-0 com o Botafogo ontem no Allianz, empatou em 0-0 lá na Neoquímica Arena no segundo jogo da grande decisão do Paulista e perdeu o Allianz Parque, o primeiro jogo da decisão para o Corinthians, placar de 1-0. Tem gente criticando também até o Vitor Roque, que acabou de chegar no Palmeiras, que foi importante, sofrendo o pênalti contra o São Paulo, gol marcado pelo Veiga, sofreu o pênalti contra o Corinthians na grande decisão, no segundo jogo lá na Neoquímica, mas já tem gente criticando ele também. E aí, o Abel Ferreira, na coletiva de ontem, saiu em defesa do camisa 9 do Palmeiras. Pode rodar, diretor. Está connosco há sensivelmente um mês
Vocês lembram-se o que é que aconteceu àquele jogador que foi contratado pelo Real Madrid, o Mbappé, que nos primeiros 7 jogos fez bola de golos? Lembram-se disso? Ou eu estou a dizer alguma mentira? Então o que nós temos que continuar a fazer, porque eu sei que vocês vão criar os enredos aqui, vocês gostam de criar muitos enredos. É verdade, nos últimos 5 jogos, para dizer aqui ao teu colega, temos 4 golos feitos, 1 sofrido. Penaltis perdidos e ocasiões flagrantes perdidas. Faz parte do futebol, a minha função é ajudar os meus jogadores e só há um caminho. É dentro do tempo que tivermos para treinar, vamos treinar. Quando não tivermos tempo para treinar, vamos jogar. Tá aí a palavra do Abel aqui no programa de hoje. Só para corrigir o treinador do Palmeiras, o Michele Amigos, o Mbappé, ele marcou na estreia dele pelo Real Madrid, foi um jogo da Supercopa, Real Madrid-Atalanta, ele marca e o Real Madrid é campeão da competição. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar. Um abraço e tchau! Zé, tchau. O que você ia falar, Alex? Que o Abel, inclusive, deu uma informação errada na coletiva, né? E ainda comparou o Mbappé, a situação do Mbappé com a do Vitor Roque. Não dá para comparar. Ele tinha que, em vez de ficar dando desculpa, querer justificar o que é injustificável e assumir que o time está com problema, que a bola não chega no Vitor Roque. O Vitor Roque está tendo que voltar quase no meio do campo para pegar a bola. Ele é um jogador que tem que ser servido lá dentro para fazer os gols, Xará. Senão não dá. Olha só, quando um treinador, Michele, ele vem na coletiva e começa a se justificar, a se apegar a detalhes que não tem nada a ver com a essência do seu momento, é porque ele não quer reconhecer, mas sabe que está mal. Já sabe, né? Já tá meio perdido, né? Perdido, sem dúvida nenhuma. Mas ele vai falar o quê? Eu tô perdido, não sei mais o que fazer com esse time? Não. Não, ele não pode falar isso. Não, e também falta o Paulinho, calma. Só o Paulinho. Calma, vamos ter calma. Mas do jeito que o Palmeiras joga, vai virar bagunça. Ele não vai fazer gol nunca. Bom, último contato com o Silvestre, dá tempo de Silvestre falar? Diretor, quarta-feira começa a Copa Sul-Americana e a pergunta que não quer calar, o Timão vai priorizar algum campeonato, Silvestre? Michele, acabou a ressaca do Paulistão, né? Corinthians foi bem no Paulistão, pré-Libertadores, um lixo, para falar a verdade. Prêmio de consolação é a Copa Sul-Americana. E aí o Corinthians disputa Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Será que a Sul-Americana fica em terceiro plano? Vai priorizar Emiliano Dias? Responde aí, rapaz. Aqui não tem forma de escolher. Aqui é Corinthians. Aqui tem que competir, ainda se você joga amistoso, tem que competir del mismo jeito. Y vamos a ir paso a paso y después más a frente ahí se verá. Escolher el año pasado no pudimos escolher tampoco porque no estábamos en una zona de rebaixamento y llegamos a 2 semifinales y no era fácil jugar en esa situación y después cuando a gente ya tiró las copas pudimos hacer el Brasileirão que hicimos. Ahí el tiempo va a dar hasta donde hay muchas lesiones, hay suspensiones, puede acontecer muchas cosas como para decidir darle prioridad a un torneo. No le damos la misma prioridad a los 3 torneos. Par de vez em quando, dependendo do andar da carruagem na temporada, tudo bem, ok, mas priorizar não, até porque a Copa Sul-Americana, Michele, é o troféu que ainda falta na riquíssima galeria de taças do Esporte Clube Corinthians Paulista, que ganhou tudo menos Sul-Americana. Beleza, Silvestre. E é isso é papo? Não dá pra priorizar ou tem que priorizar? Ele falou que não vai priorizar, que aqui é Corinthians. Eu acho que eles já aprenderam um pouquinho o que significa ser Corinthians, Eu né? acho também. Se começar a falar, na Sul-Americana nós vamos com os reservas, vai tomar pressão, assim, sabe? Mas o clima tá tão leve, então, né? Mas eu acho que eles vão tentar colocar em campo os principais jogadores sempre que possível. Se tiver que preservar alguém porque já tá estourando, aí preserva. Mas de um modo geral, eu acho que ele vai tentar colocar o maior número possível de titulares em campo para jogar todos os jogos, tanto da Sul-Americana como do Campeonato Brasileiro, Xará. Não tem jeito de ser diferente. Ele vai priorizar o que vier primeiro. O que tiver indo melhor. É o próximo, né? A próxima. É o próximo. A cena dos próximos capítulos. Bom, e tem que ser assim, né? Tem que ser assim. E quer saber, eu gosto da figura deles. Eu gosto do Ramon Dias e do Emiliano. Não, acho fofo. Eu acho legal, cara. Eu gosto dos dois, assim. Como pessoa, eu digo, assim, sabe? Como o jeito que eles falam. O fato deles estarem juntos. Não tô no dia a dia ali, mas eu gosto da postura deles. Se tivesse perdido o Paulista? Tinham rodado os dois. Eles estariam em Buenos Aires. Pode ir de Malicuia, amor. É o que uma vitória não faz, né? Um título, muda né? todo um título, né? Muda todo o ambiente. Ó, crise no Palmeiras, glórias no Corinthians. Se a gente falasse isso 6 meses atrás. Mas esse mérito do título paulista é deles.
presidente do Santos reclamando de um lado, técnico do São Paulo pressionado, é tudo um... Imagina um ano atrás, se a gente falar, no primeiro semestre do ano passado, se a gente falasse Palmeiras em crise, Corinthians, tudo que faz dá certo. Nossa. Era uma coisa impensável, né? Mas esse título do Corinthians é merecido desde o final do ano passado. É a coroação dessa arrancada corintiana heróica. Futebol é cíclico. Turma, Gazeta Esportiva agora vai ficando por aqui nesse começo de semana. Obrigada, Miller. Valeu, Alex. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta.